Um. E aí, prosiantes? Gente, estamos aqui com mais um episódio do Dedinho de Prosa, o nosso podcast de entretenimento e informação. Tá Oi, Tia muito... Neide, tudo bem? Oi, Davi, tudo bem? Gente, tá muito gostoso o nosso bate-papo aqui, né? Tá uma Hoje delícia. tem uma pessoa aqui que a gente já começou a esquentar, a chapa tá ficando quente. Um assunto muito gostoso. O que é que a gente vai falar hoje, Davi? Hoje a gente vai falar de maternidade, um assunto muito importante. Gente, todos os assuntos que a gente traz aqui é muito importante, vale frisar É isso. verdade. Mas esse assunto também é muito importante, por quê? Porque a maternidade, ela tá inserida na vida de todo mundo, né? Todo mundo aí, até quem não é pai, não é mãe, é filho, né? Então É, tem que estar ciente sobre esse exatamente. assunto aí. E pra falar desse assunto, eu trouxe a Elisângela, minha amiga. Tudo bem, Elisângela? Tudo jóia. Elisângela, se apresenta aí pros nossos prosiantes, pra eles te conhecerem. Eu sou Elisângela Góes Cerqueira Eda. Eu sou mãe do José Heitor. Ele tem 5 anos e é um presente maravilhoso falar sobre maternidade. E obrigada, pessoal, por esse convite. Eu tenho acompanhado vocês, assuntos muito bacanas, e espero contribuir com vocês hoje. Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ah, no entanto, você está aqui. Não, só Quando eu falei desse tema, né, Davi? Sim, só dos assuntos que a gente introduziu Vamos aqui falar hoje de pela manhã, maternidade. a gente já viu que vai ser um, É a um Elisângela. show, a Elisângela falando. Obrigado. A sua atuação como mãe, filha, Ele, é nós inspiradora. queremos te agradecer por ter aceito o convite. E sem mais delongas, que o pessoal tá querendo já pegar aí o assunto, vamos introduzir. Eli, você é mãe do José Heitor, né? Tem o José Heitor aí, seu filho. Eu quero que você fala pra gente como que foi pra você essa questão de ser mãe. Você sempre pensou em ser mãe? Sempre foi um sonho seu? Me conta aí, como que o José Heitor Surgiu, entrou na né? sua vida aí? Na verdade, eu nunca pensei em ser mãe. Eu acho que as meninas, né, brincam de boneca, então, claro, caminham para isso de um dia sentir a maternidade batendo a porta. Então, na verdade, eu fui atrás da minha profissão, eu sou engenheira civil, então a minha profissão, ela. Você tem um certo tempo, né, de envolvimento para desenvolver, tem trabalhos fora do que só o trabalho. Então, eu fui mais para esse lado primeiro e a maternidade foi algo que ficou assim bem distante. Quando a minha mãe faleceu, eu dizia que eu não queria ser mãe, que eu não queria ocupar essa posição. Então, o José Heitor, ele surgiu do meu pedido de casamento, porque o meu marido, quando me pediu em casamento, Conta essa história. Eu também quero saber. Curiosa Como pra foi? saber. o meu marido, quando me pediu em casamento, ele me pediu para ter um filho. Eu, como assim um Sim. filho? Já falei que não queria ter filho. Você já recebeu o pedido assustada, né? Foi, eu falei, peraí, esse daí tá querendo povoar o mundo. Dois presentes, né? 2 presentes. Verdade. Então, não foi algo assim Planejado, que eu imaginava que eu gostaria de ter. Já o José Heitor, ele foi sim planejado quando a gente decidiu que queria ter E filho. quando foi esse momento, Eli? Conta pra nós. A gente já estava há um tempo casado e eu não engravidava, né? A gente resolveu que iria começar a pensar em engravidar e eu não engravidava. E eu tinha uma endometriose severa. Nossa, eu vou até abrir uma pausa, desculpa interromper, sobre esse assunto, porque a gente vê que existe ainda muitas pessoas que passam por esse problema de saúde, né? Sim, sim. Sim, ela é tardia o diagnóstico, né? Eu passei a minha vida inteira sofrendo com cólicas muito fortes. Sem E- saber direito o que era. Não sabia. Então, quando a gente decidiu que a gente queria ter filhos, e eu parei de tomar anticoncepcional e o bebê não vinha. Aí a gente foi para uma É especialista. porque estava treinando pouco, é isso? Ah, não, a gente estava treinando bastante, não foi por pouco, não. Foi falta de trabalho, né? Não foi, não foi. E aí a gente foi atrás, né, de ver o que estava acontecendo e tal. E a gente foi com uma especialista e ela falou assim: olha, a gente vai fazer alguns exames, vamos verificar tal. E aí teve o diagnóstico de endometriose. E quando eu fui fazer a E cirurgia. quando recebe esse diagnóstico, como que foi assim a sua emoção? Na verdade, eu acho que é um alívio até certo ponto, porque quando você passa a sua vida inteira
sofrendo de um mal que você não sabia o que que era, é uma coisa que realmente te traz um certo alívio. Sim. Bom, agora eu sei o que que é, tem tratamento, vamos atrás para ver. Então foi quando a gente foi atrás para ver como fazer. Aí eu fiz a cirurgia Sim. e depois que eu fiz a cirurgia, o meu organismo não ficou muito bem, eu tive complicações, Nossa. né? E é uma série É uma série de situações, né? Porque você faz uma cirurgia, você acha que você já vai ficar bem, e aí você não fica bem. E o bebê também não vinha, e eu tava muito mal, né? Eu teve uma vez que eu cheguei a tomar morfina e não passava dor, de tanta dor Nossa. que eu E aí já vem tinha. também essa questão emocional, né? Que vira meio que um bloqueio também, né? Sim, também, com certeza. Mas aí é que eu tinha uma médica muito boa, né? Que bom. Eu, inclusive, ainda passo agora com Com o ela. esposo dela, porque ele é daqui, né? O doutor Marcelo, um beijo. Um ótimo ginecologista aqui em Osasco. E aí eu voltei com eles e aí falou, não, vamos ver, vou te recomendar para que você passe com um especialista em reprodução humana. Uhum. Aí eu fui com o Dr. Carlos Iso, e quando eu estive lá, um médico maravilhoso que me atendeu super bem. E ele falou: olha, vamos fazer os exames, vamos verificar como é que tá isso, como é que tá os hormônios, e beleza. Aí eu fui, fiz os exames, aí ele falou: olha, eu aconselho você, eu tava com 38 anos na época, eu Sim. aconselho você a fazer a inseminação, a fertilização. Por quê? Você já tá com uma baixa de hormônio, e Uhum. aí ficar tentando até quando? E acaba sendo uma frustração também. Cada tentativa Sim, que você descobre que que não aconteceu, isso traz também a frustração também traz um bloqueio. Né? traz sim. E aí, quando eu comecei a fazer o tratamento, eu coloquei muito certo assim na minha cabeça que seria algo de Deus, né? Eu acredito muito que nada acontece por acaso. Uhum. Então, o meu médico também, Dr. Carlos, ele falou assim para mim: olha, a minha parte eu vou fazer, mas aquela que é de Deus, só ele faz. Ah, que Sim, com maravilha, certeza. né? Então, isso me deu total segurança. Eu estava entre 3 médicos, mas o Uhum. Dr. Carlos me deu essa firmeza e foi de encontro com a minha fé. Então, eu falei: é esse médico. E aí, nós começamos a fazer o tratamento. E foi, assim, um milagre maravilhoso. bênção, Um né? embrião de primeira. Que maravilha. Aí veio José Heitor. A benção, né? Uma bênção, realmente. Isso aí. Meu filho Podia é um ter presente. trazido ele. Pois Verdade, mas hoje, dia do podcast, é da mamãe. É importante. Agora eu quero saber, assim, você contou toda essa história aí da sua vida, né? A gente viu que é algo bacana, algo muito interessante, que marcou sua vida. É uma experiência que você teve única. Sim. E eu quero que você me conta agora como que tá sendo pra você. O Zeitor tá com quantos anos hoje? 5. Tá com 5 anos de idade. 5 anos. Então aí, desses últimos 5 anos aí que o Zeitor na sua vida, o que que mudou? Ah, muda muita coisa, mas eu acho que um filho, ele traz um presente que toda mulher principalmente as tentantes que tiveram dificuldade sim. de ter um filho e tal, quando você tem esse milagre, né? Porque o meu filho é um milagre, né? O grau de endometriose que eu tinha e eu consegui de primeira foi um milagre. Então, assim, você se sente extremamente realizada. É um presente que depois da salvação é o maior de todos os presentes que Deus pode te coisa dar, boa, né? né? Então eu falo com muita alegria. O meu filho, ele trouxe muitas coisas boas, principalmente a ter paciência com as pessoas. Acho que esse é o ponto assim, que mais vai fortalecer em você durante toda a sua vida, né? Eu acho que eu não era uma pessoa muito paciente. E ele me trouxe, porque assim, ser mãe, primeira coisa que você doma em você é a vontade de ir ao banheiro. Ai, gente. Porque ser mãe, você não tem, Tem tempo pra assim. nada, né? Não tem. Imagino. Quando eles nasce a mãe mesmo. E aí você vai aprendendo a lidar com aquilo, com a situação com eles. Porque bebê chora demais. Eu não chora sabia muito. que bebê chorava E quando tanto. chora as madrugadas, né? Horas a fios. Pois É isso, eu acredito que você sempre tinha aquela reprodução que a gente costuma usar muito
na sociedade. Ah, eu amo criança, criança dos outros, chorou, entregou pra mãe. Aí agora você foi mãe, né? Mas Então na verdade eu gostava muito de criança. gostava? Sempre gostou? Gostei. Amava pegar um bebê, era comigo mesmo. Mas quando o bebê é seu, ele chora, você não tem para quem entregar, é para você mesmo, exatamente. entendeu? E você Toma conta que o filho é teu, né? toma conta que o filho é teu, mas é tão bonito a natureza que você consegue entender o choro do bebê, se é fome, se é É banheiro, o que verdade. seja, né? Isso são É coisas uma que, conexão, né? olha, eu acho assim, é um momento que você fica mais conectado com Deus, porque você fala assim, nossa, como pode, né? Eu consegui distinguir. E você sabe o que é você distinguir O seu choro do filho, outro, o né? choro do seu filho no meio de várias crianças, pra você saber qual que é o seu? Nossa, é uma ligação afetiva muito forte, né? É. E ele também, né? Eu lembro quando o José Heitor nasceu, quando ele estava chorando, quando ele ouvia a minha voz, ele parava e arregalava o olho, assim, Já entendia, né? tentando. Ela tá chegando. Já. Então, isso é uma ligação Muito que. forte, né? Eu vejo, assim, a afinidade que vocês têm, assim, o relacionamento que vocês dois Sim, constroem, né? sim. E eu acho até engraçado dele, situações que eu já vivenciei com ele. Ô, José Heitor, vamos dormir na minha casa. Não, vou dormir com a mamãe. Quer dizer, eu posso ir na sua casa. Ah, vamos na minha casa, ok. Ah, Aham. dorme aqui. Não, eu quero dormir com a mamãe. É. Né? Então, a gente vê que ele tem também esse vínculo, assim, muito forte, né? Eu Muito, acho que eu tive tempo também, quando você se prepara para um filho, na minha situação, que fiz inseminação, tal, você tem um tempo para se preparar para aquilo. Então, quando eu soube, né, que eu estava grávida, eu queria, assim, saber tudo sobre maternidade. E eu procurei me informar muitas para que eu leituras. tivesse preparada para quando ele chegasse, Sim, né? sim. Então, ouço muito falar sobre educação parental e é uma Nossa, coisa tá na que nossa pauta é ainda bem. extremamente importante, porque assim, você conseguir entender o porquê que seu filho tá daquela forma, tem as semanas mágicas, para quem não sabe, inclusive tem um aplicativo para isso. Ó, Olha. que legal, a Que as informação boa, Me gente. fala aí sobre 14 esse aplicativo. as 14 semanas, primeiras semanas de vida do seu filho, ele tem dados científicos e comportamentais do bebê de toda a situação. Então, você sabe semana a semana o comportamento que ele vai ter, o que ele está preparado para fazer, o que ele não consegue fazer. Consegue ir mapeando o desenvolvimento Sim, dele. e isso te dá uma fortaleza porque você sabe antes o que vai É, acontecer com ele. pelo menos você consegue, com a informação privilegiada, você já consegue Não, se Sim, com certeza. preparar sim. emocionalmente para isso, né? Psicologicamente para isso. Eu tive, assim, em uma das leituras que eu fiz, era que você não devia falar com a criança como se fosse um alienígena, né? O Gugu Dadá, falar a voz da Ai, gente, eu faço, já criança. fiz e faço, Ah, né? eu acho que é um Eu padrão, acho que é né? meio que inevitável, né? Você olha para um bebê que é tão fofinho, o que você quer dizer, né? Com esse Sim, bebê, sim, ele não É vai uma te entender, reação que a mas gente tem muito automática. Mas, Eli, quero te fazer uma outra pergunta também. pode fazer. Quando a gente fala a palavra mãe, uma coisa que a gente associa muito é proteção. Sim. E eu quero saber, em relação ao José Heitor, durante todo esse processo que você teve na sua vida, esse período de preparo que você teve, como foi pra você criar o José Heitor desde bebê? Porque, assim, uma mãe que tem um filho, vou colocar de formas naturais, né? Que já tem aquela tendência, já cria o filho, é extremamente protetora. Agora, no seu caso, eu acho que deve ter sido umas 10 vezes mais. Me conta. foi potencializado. Eu imagino Foi, que tenha sido. foi potencializado, mas eu tenho uma fé muito forte e Deus sabia que se ele não intervisse, eu iria ficar em cima dele É o como instinto, né? Não tem como você lutar contra isso. então eu soube de primeira que o Senhor estaria cuidando dele. Porque o filho, ele é presente, né? O filho, ele é bênção na vida de uma família. Então, eu realmente consegui entender e eu, inclusive, falo muito com ele isso, e ele é um menino muito esperto. Até na conversa de ontem, ele estava falando quando que a gente era uma pessoa só.
E eu falei para ele, a gente nunca foi uma pessoa só, porque quando você já estava na minha barriga, você já era uma pessoa, né? Então, você já tinha todo o movimento Sim. individualizado, não era eu falava para ele, levanta o braço, É. ele levanta o José braço. E lá com fazia o que 5 ele anos. queria, né? O José então, com Sabe? 5 Né? anos já tá quase um adulto, gente. Que Nossa, mente ele é é essa? o mini Ele é adulto. um menino assim maravilhoso, mas eu acho que isso faz muito parte do seu dia a dia. Então, o que eu tava falando antes, né? Como que era o dia a dia? Era eu falar pra ele, ó, vou trocar sua fralda. Falava desse jeito assim, como se eu estivesse falando com um adulto, sempre. Vou trocar sua fralda. Isso ele com meses, né? Assim, Não, logo que ele saiu nasceu. da maternidade. Ah. Tanto que o José Heitor, ele nunca dormiu no nosso quarto. Ele sempre dormiu no quarto dele, Sempre dormiu Nossa, lá. isso, desde a e eu maternidade. vejo que isso é uma dificuldade para tantas mães, Não, sim. né? Eu mesmo muito. dormi. Eu tinha medo de dormir sozinho. Eu fui parar de dormir velho sozinho. Logo nos 10, 11 anos. Mas eu sempre falo pro meu filho, eu encorajo muito, eu acho que isso é importante pra mãe, encorajar e potencializar nele que ele é capaz. Essa construção da autoestima, né, Sim, Elvin? é muito importante. E isso se constrói, né, diante da relação que você tem com seu filho. É, E eu estava vendo, né, lendo, me preparando para a pauta de hoje, algumas coisas. A gente sabe que, de fato, educar uma criança é fundamental. Então, a gente percebe que as bases são construídas desde a concepção, né? sim, Você vai. sim, desde sempre. Isso, trabalhando nessa construção, desse relacionamento. Sim, porque é um relacionamento, né? É uma terceira pessoa numa família, no nosso caso, que, né, o José Heitor, ele, quando chegou, a gente já sabia que ele era um menino diferente, porque ele era assim. Desde os primeiros dias de vida já mostra, assim, né, sinais de que não é comum, Não, talvez em o outras olho não seja dele, o comum, né? olhar dele, ele olhava para absolutamente tudo, né? E procurava. Então, isso é uma coisa que hoje, né, as crianças em si, eles só não nascem andando de bicicleta porque ainda não dá, A gente mas vê. Mas isso também hoje muito por conta do estímulo. Pensa, quando eu também sou mãe de 3, né? Tive até uma maternidade tardia. E a gente viu a maneira com que as mães de antigamente cuidavam dos filhos. Se sim, enrolava toda a criança. Gente, era tanto pano Não, em volta e- da criança e o braço ficava todo E a questão também preso, né? da criança. Hoje em dia você vê a criança presa, mas é pra tirar foto, né? Aquelas fotinhas fofas. Aham. Mas você vê a questão de. A criança antigamente demorava o quê? Uma semana para abrir o olho quando nascia. sim, Mas tudo por Então, conta hoje- de um ambiente Exatamente. também, Olha o né? tanto que já evoluiu o avanço. Você Você já vê que hoje. pisar, assim. O que você falou, já quase nasce andando de bicicleta, né? É. Porque Mas tudo é questão ambiental, vai se mas, adaptando ao ambiente. mas você sabe que eu imagino que naquela época as mulheres não tinham um relacionamento com o seu bebê na barriga. Não tinha o e não negócio tinha de também você o falar conhecimento com o que seu se bebê. tem hoje com relação à Não. ciência, por exemplo, porque tudo que Não. você está falando são coisas que a ciência afirma Sim. e que é comprovado, né, Sim, cientificamente. sim. E esse diálogo, essa relação desde a concepção do bebê, então você está ali conversando com ele, né, canta para ele, então são atitudes que fortalecem esse relacionamento para sempre, né, eu acredito. Sim, sim. O elo mãe e filho, eu acredito que é um dos elos mais fortes que tem, porque é um tipo de relacionamento e eu acredito muito que hoje as mães têm um relacionamento com seus filhos diferente do passado, porque as mães do passado eram muitos filhos e aí ela não tinha condições de dar atenção mais para um, mais para outro, não, porque a diferença entre eles era muito Muito curta, curta, né? né? Exatamente. Então não tinha. Já no nosso caso hoje, que se tem menos filho, esse relacionamento ele é melhor. E que existe mais meios, assim, também para você se programar, né? Ah, vamos ter um filho, vamos nos preparar para isso. Então, hoje a gente tem ferramentas para isso, né? Existe Sim. anticoncepcionais enfim, existe uma série de coisas aí no mercado que ajuda a mulher a se organizar, a fazer um planejamento mesmo familiar, né? Sim, com Agora, outra certeza. coisa que eu fico observando, né, Davi? Tá, essa criança cresce diante disso tudo. Um dado momento ela começa, e a birra, como é que fica? Então, Ele é birrento? não. Por quê?
Logo quando ele nasceu, eu vi uma publicação de uma influencer sobre a educação positiva. E isso foi muito bom para mim. Divisor de águas, Divisor né? de águas. Eu comprei o método e comecei a assistir Gente, a aula. pensa, desculpa interromper de novo. Essa mulher estudou, ela se formou para ser mãe. Isso é Ela tem fantástico. graduação e pós-graduação em Isso, maternidade. isso é fenomenal, porque quando Ah. você se dispõe a aprender mais, é É. lógico que você vai ter um resultado mais Então, eficiente. mas- Não sei mas- se eu posso falar isso, né? Mais sim, eficiente. mas eu acho que depende muito de cada mulher, porque cada mulher ela está preparada para viver várias fases da vida dela. E eu, como uma mulher que gosta das coisas muito nos mínimos detalhes, eu queria ter, se eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que ser uma boa mãe. E aí eu aprendi que não tem o quê, não é uma obrigação, Sim. né? E isso não me impediu de ter depressão pós-parto, né? Então eu convivi com isso, eu convivi ter um bebê pequeno e ter uma depressão É que pós-parto. muitas mulheres passam por isso também, né? Passa, É- porque o e porpério, ele é difícil lidar complicado. com isso, né? São muitas emoções, É muitos muitos hormônios ali. hormônios, né? E no meu caso, que eu fiz inseminação, o bombardeio de hormônio, ele é maior. Então, tudo é potencializado. Então, o menino tava chorando lá no quarto. E eu ouvia alguém ir até lá e demorava, não conseguia ouvir o que estava se passando. Ah, você ia correndo lá É, para saber o que tá Vai rolando. vai socorrer. Ô, Eli, agora vamos focar um pouco. Focar não, né? Vamos migrar mais um pouquinho para a questão da realidade de muitas mães aí, porque Sim. você tem só o José e Tom, mas tem uma mãe aí que tem 2, 3, 4 Sim. filhos, né? E eu como- super dou valor a essas que têm mais de um, porque no dia a dia que a gente tem hoje, os horários, a gente sente muito roubado com o tempo. Imagina. né? E como que você vê essa questão, assim, de uma mãe que tem 2, 3 filhos? Às vezes é diferença pouca, né, de idade. Você tem esse convívio, você conhece pessoas, você é inserido nesse meio de mães que tem que Sim. conciliar. Porque, por exemplo, uma criança, tá, tudo é criança. A gente vai associar, tudo é criança. Mas cada criança é uma pessoa, e cada pessoa tem a sua personalidade. Então Sim. eu acho que é bem diferente, é bem desafiador, vou dizer assim a palavra. Sim. Bem desafiador para uma mãe ter que conciliar essa questão aí de criar vários filhos, né? 2, 3 ao mesmo tempo. E principalmente Ou mais, né? porque as mulheres de hoje, elas não cuidam só dos filhos. Sim. Sim. Elas têm empregos. Toda uma vida, né? Por Né? fora da. Então, elas, além de cuidar dos filhos, ela tem a casa, ela tem o marido, ela tem o próprio trabalho dela. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Por quê? As crianças têm horário de pré-escola, né? E criança, você pensa que, como você próprio disse, cada um é um indivíduo, cada um é uma pessoa. Então, tem criança que ele se arruma mais rápido, outros não. Então, você demanda ter uma atenção maior, Sim. né? Então, é difícil para elas conciliar, sim. Precisa ter a rede de apoio. Tem algumas que têm rede de apoio, que tem a mãe, que faz, às vezes Aí até fica o pai menos que difícil, ajuda. né? Não é que facilita, né? Não. Fica menos difícil. Menos difícil. Não é uma coisa tão fácil. No meu caso, a gente não tem uma rede de apoio próxima, né? Eu não tenho mais a minha mãe, a Você é minha filha sogra. única ou você tem irmãos? Eu sou filha Você é filha única. única? Aham. A minha sogra mora longe, então a vovó do coração também tem os trabalhos dela, então a gente não tem rede de apoio. Então o José Heitor, ele estuda numa escola que é período integral. Entendi. Então eu passo para ir para o trabalho, deixo ele na escola. Quando eu volto, eu pego ele na escola e vamos para casa. E hoje, muitas mães têm que fazer isso. E funciona bem no seu caso, né? Funciona bem dessa Funciona, maneira. só é ruim quando a criança está doente. Né? Então, isso. E tem uma fase que as crianças ficam muito doentes, principalmente no começo, né? De ir para a escola, que encontra com outras crianças. Então, tem uma certa dificuldade. Até o ritmo, pegar o Essa ritmo. questão de ambiente, assim, eu acredito que influencia muito na vida da criança. Porque para pra pensar, ali tá naquele momento de formação, né?
Ela tá crescendo, se Sim. desenvolvendo, está conhecendo novas pessoas e tá nesse período de formação. E ela começa a entender que existe um mundo fora da casa dela. É. Que existem pessoas, e até mesmo existem crianças, outros colegas, que têm um estilo de vida bem diferente do da criança. Sim. Então, assim, tem que dar uma atenção maior a partir do momento que ela começa a conviver, né, nessa questão. E eu queria que você trouxesse, né, alguma situação específica, se já chegou a acontecer alguma coisa que você notou em comportamento do José Heitor depois que ele começou a estudar. Sim. Por exemplo, o José Heitor, eu sempre conversei muito com ele. Nós vamos até a padaria comprar pão. Tudo bem? Tudo bem. Então, ele já sabe Ele já sempre o que vai sabe fazer. que nós sempre, todas as vezes, eu falo com antecedência para ele, até para tirar sangue, eu aviso para ele antes, olha, nós vamos ao médico, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, Com porque certeza. ele Vai sabe se preparando de tudo também. que vai acontecer, então ele não fica ansioso. Entendeu? Então eu falo para ele, olha, nós vamos até tal lugar. Então ele sabe o que nós vamos fazer. Então ele não faz birra. E o que aconteceu na escolinha? Entrou uma criança que fazia muita birra, chorava muito. Aí teve um dia que eu fui buscar ele na escola e a gente entrou no carro, tudo, e a gente, quando desceu no nosso prédio, na garagem, ele quis fazer birra, se jogou no chão. Aí eu olhei para ele, fechei a porta do carro e fui andando. Ignorou ele completamente. Ignorei. Uhum. Aí ele continuou chorando, aí ele viu que eu tinha saído, aí ele saiu correndo atrás de mim. Né? Tipo, eu fiz uma birra aqui, você não viu, não? Sim, Aí quando ele chegou perto de mim, eu aprendi isso na educação positiva. Você vai até o olhar da criança e fala com ele. Eu falei, filho, o que aconteceu com você? E baixo, sereno, sem gritar, sem alterar a voz. E deixa que ele explique isso, Sim. né? Aí ele resmungou, ele não falava ainda direito, era, né, palavras assim que a mãe entende, mas não eram palavras, né, concretas. Aí ele resmungou, nananã. Aí eu falei, nossa, foi muito feio o que você fez. Aconteceu alguma coisa? Você quer alguma coisa? Não. Aí a gente subiu para casa, acabou. Foi a Acabou única a birra. birra que ele fez. Ai, que Então, bom, né? E eu percebi que foi por causa de uma criança. E eu E a perguntei na intervenção que escola. você fez foi ali fundamental, né? Para Sim. que aquela Pra quebrar atitude- aquilo ali, porque senão, em outras situações, ele ia repetir. Você, E né, o que eu aprendi dependendo. também na educação positiva é que a gente teve uma outra situação que ele chorou muito. E o que ensina a educação positiva? Você ir até ele e acolher. Sim. Então, eu acolhi, abracei, falei, o que está acontecendo? A mamãe entende que você está nervoso, você consegue se recompor, vamos nos recompor, abraça a mamãe, aí aquilo vai se dissolvendo. Então, o que é importante, que eu acho muito importante? É uma mulher se preparar para uma maternidade e às vezes ouvir dessas situações que não é só o filho dela que faz birra. Sim. E eles fazem birra porque não tem um amadurecimento cerebral ainda completo. Então ele não entende aquela situação. Por que tem que ir embora rápido? Por que tem que sair daquele ambiente? E eu acho interessante dessa pegada da educação positiva é fazer com que ele entenda, conversar com ele, para que ele entenda o que ele está sentindo e ele trabalhe essas emoções. Você vê, desde criança, isso chama-se o quê? Inteligência emocional, Exato. gestão das emoções. Sim. E isso é tão fundamental, porque hoje o que a gente vê aí, né, na sociedade, a gente vê tanta coisa tão absurda Sim. de adultos que não conseguem administrar as emoções. Sim. E aí, né, a coisa fica... É muito importante, porque eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade hoje com os jovens, com os adolescentes, principalmente porque você vê alguns vídeos, tem até algumas propagandas que mostram adolescentes bravos, nervosos, né? Por quê? Às vezes o pai não esclarece o que está acontecendo, não fala para ele, olha, Falta a comunicação, gente vai né? até o mercado, a mamãe não tem condições de pagar nada. Nós vamos até o mercado para comprar tal coisa. Você não fala com antecedência com aquela criança. Quando ele chega lá, ele acha que ele pode Ele ter. pode, Até porque as E crianças... quando ele é confrontado ali naquele momento, ele
Então, mas tem algumas coisas que falta da gente como adulto entender que as crianças não sabem que você vai pagar aquela compra. É verdade, não tem nem Entendeu? ideia do que Não, eles são o nenhuma. meu filho mesmo teve uma vez que ele falou, mas é grátis. Eu falei, não, filho, não tem Não é nada grátis. Né? Então é necessário que ele entenda, olha, é necessário pagar, precisa ter dinheiro para fazer isso. E algumas coisas também não é necessário ter dinheiro, por exemplo, você ir a um parque, né, fazer algum passeio com eles, explicar o porquê que está fazendo aquele passeio. Eu acho que tudo é a comunicação. Sim. Exatamente. Eu fico pensando assim, eu sou professora, eu já falei isso aqui no podcast, e eu trabalho com crianças, né, a partir de 8 anos, 7, 8 anos. E eu observo, assim, essas relações na escola. Eu falei com o Davi que eu não ia levar esse assunto no ambiente escolar, mas imagina uma fala dessa, né, na boca de uma professora. Sim. Então, eu vejo na sala de aula esse estar mais próximo, esse entender a reação de um aluno e do outro. É você parar esse olho no olho aí, isso é fundamental, né? Porque a criança vai entender assim, nossa, ele está me vendo, ela está me vendo, está me olhando, e é porque é importante, o que eu estou sentindo é importante. Sim. Em outras épocas, era aquela coisa, menino não fala, né? Era tolhido, né, ali, o tempo inteiro você era cortado sem o direito a falar. É criança, né? Não precisa dar opinião. Que Não sabe de nada. é necessária a constância, né? Eu vejo que algumas situações a gente acaba acontecendo porque você não tem aquela constância. Por exemplo, você não tem uma constância de estar brincando, não tem uma constância Porque de também estar é muito se cansativo, né? Ele relacionando. pensa, você que Difícil. trabalha o dia todo, né? Para você chegar em casa com aquele ânimo, aquele pique de pegar o seu filho e contar uma história para ele, né? Colocar ele no colo de vez em quando, porque ele precisa. Eu faço isso desde que ele nasceu. É um hábito meu no meu lar. A gente senta à mesa, são coisas que são necessárias. Você pode não ter tempo o dia inteiro, mas na hora de se alimentar, todo mundo precisa se alimentar. Então, fazer aquilo junto. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar ele para dormir e em casa a gente alterna, um dia sou eu, outro dia é o meu marido, a gente faz a leitura da Bíblia com ele, faz a leitura de outros livros. Isso Então faz muita diferença, E né? são poucos minutos, se você for pensar. E hoje, o que está acontecendo com a gente? Se você não tiver intencionalidade de fazer alguma coisa, você não faz. Porque o tempo passa muito rápido. Aí você entra naquele ciclo da procrastinação, né? É no automático, piloto automático. E o que acontece hoje com as crianças, né? O pai tá no piloto automático de trabalhar, voltar para casa, dormir, voltar para casa no outro dia, trabalhar e voltar. É um piloto automático de fazer todos os dias. Mas é necessário que dentro dessa programação familiar do dia, ele inclua um tempo mínimo de relacionamento com seu filho. Então, o pai não tem tempo de fazer absolutamente nada, mas toma um banho com ele. Porque o pai também vai ter que Sim, tomar banho, a criança também vai ter Já que tomar aproveita, banho. né? E é o que você aproveita. falou da questão do preparo, igual a gente falou assim, é difícil, é cansativo. Mas, gente, ter um filho já é difícil. Então você já sabe o quão é difícil essa tarefa, né? Não é uma tarefa fácil. É o que você falou. Então, às vezes, em pequenos momentos, que a pessoa às vezes acha, aquilo ali não vai fazer diferença, né? Mas vai. Porque Pode não a fazer criança, pro adulto. porque a criança vai sentir a diferença nessa parte. Sim, vai fazer toda a diferença. Às vezes um diálogo breve, por exemplo, oi meu filho, como foi o dia na escola hoje? Ele já vai entender que você está se preocupando com ele. Sim. Entendeu? Que você não se Sim. esqueceu dele. Então eu acho que isso aí realmente é fundamental, né? Nessa questão da criação. Sim, com certeza. E Eli, uma outra coisa que eu queria falar também é essa questão de ambiente. Igual, pelo que eu tô vendo aqui, a leitura que eu tô fazendo, o José Heitor é muito feliz na casa dele. E eu quero saber essa questão de ambiente, o quanto é importante, né, a criança se sentir à vontade, igual a Tinete comentou. Ah, José Heitor, vamos dormir na minha casa. Não, eu posso até lá, mas eu vou dormir na minha casa. Então é por quê? Porque ele se sente bem na casa dele. Sim. Então é o lugar de refúgio dele, que ele tá ali com o pai e com a mãe. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você consegue, como você se esforça para manter ele bem nesse ambiente saudável. O que a gente fala sempre para ele? Que ali é o nosso lar, é a nossa casa.
Ah, a casa é sua, do papai? Não, a casa é nossa, é minha, sua e do papai. Esse aqui é o seu quarto. Então, precisa também a apropriação, né? Ele precisa se sentir Pertencente, né? pertencente ali. Então, ele tem o quarto dele, ele tem as coisas dele. Então, ele fala, ainda tem uma brincadeira que ele fala assim: "E aqui hoje é no meu quarto que eu vou brincar. Ah, mas eu vou brincar na sala também." Então, tem muito disso, né? Ah, eu vou levar o brinquedo no seu quarto também. Uhum. E enquanto você está naquela atividade de brincar, vamos lá, vamos fazer, e eu vou te falar que tem dias que não é possível realmente você ter tempo de qualidade para ir brincar, porque eles gostam que você senta no Sempre. chão para E brincar, brinque, né? né? Tem até uma frase bem interessante que eles falam que não basta só ser pai ou mãe, né? Tem que participar. Você tem que participar desse processo de crescimento, de desenvolvimento. E aí eu caio de novo lá naquele início, né? As dificuldades. Como que a gente vence essas dificuldades no dia a dia? Quer dizer, eu tenho mais de um filho, tenho 3 filhos. Eu preciso dar conta desses 3 filhos em todos os aspectos, que ainda são dependentes. Um exemplo, né? Eles ainda são dependentes de mim. E eu tenho as minhas coisas para fazer, eu tenho as coisas da casa para olhar, por mais que ainda o marido ajude ali, oferece, ajude não, né? Porque marido não ajuda em casa. Marido faz a obrigação de casa. Esse é o ponto que a gente trouxe na Esse é o entrevista com a ponto de. Fabi. É o Pra quem não conferiu, complemento, tá, né? gente? Confere lá. Porque Porque a ele casa- também tem as responsabilidades Sim. também da casa, né? Sim, Então não é sim. ajuda. Sim. Ele tem essa obrigação da mesma É a forma parte dele, né? que Fazer todos a parte que dele. vivem naquela casa têm. Eu estava até conversando com o Davi na volta, vindo para cá, né, para gravar, essa questão do senso do pertencimento, né? Sim. Se é meu, eu tenho que ter essa preocupação do cuidar, do Sim. zelar, entender que esse é meu espaço. Então, E eu preciso disso. no quarto dele, ele tem as obrigações dele de organizar os brinquedos dele. Ainda que ele não consiga organizar totalmente, né? Mas é uma tarefa dele. Então, ainda que algumas vezes eu faça a intervenção de ir um dia separar os brinquedos, porque até na educação positiva fala muito sobre isso, sobre você separar os brinquedos para que ele possa identificar as diferenças nos brinquedos, até para a diferença de ambientes onde ele vai estar. Sim. Porque, por exemplo, na escola é um tipo de ambiente, na sua casa é um tipo de ambiente, na casa da tia é um tipo de ambiente. Na igreja que ele Na igreja é um frequenta. tipo de ambiente. Então, assim, precisa muito que ele entenda o que é dele, o que é do outro, né? Mesmo eu imagino que em casas, se a gente tivesse outros filhos, que eles também tivessem os espaços dele. Na estante, ele vai saber qual que é a parte dele. No banheiro, qual que é a parte dele. A toalha, escova de dente, a pasta, né? Porque a criança não usa a mesma Sim, pasta que a gente, sim. então tem essas coisas. E isso é E muito são bom falar. detalhes, né, Sim, Elisângela, que faz a diferença, né, faz. lá no final dessa trajetória, a gente percebe que isso influencia essa criança de uma maneira muito positiva para a construção do seu ser. É dele Porque como indivíduo, né? Porque nós somos individuais. exato. E aí o que eu percebo, assim, eu estava lendo sobre método de educação, gosto muito da Maria Montessori, Ah, que é a sim. italiana, que desenvolveu esse método, que é aplicado hoje em várias escolas, Sim. vários lugares do mundo. E ela tem um método muito interessante, que é o método da interação com o meio. Eu aplico isso em casa, Isso. né? Maria Montessori foi assim, É uma que até referência, né? Freud achou que o papel dela, se mais pessoas conhecessem o método dela, Sim. não teria tantas pessoas com problemas psicológicos, E né? E emocionais, né? emocionais. Então a gente faz isso, a cama dele é baixa, tem as estantes dos brinquedos que são baixas, tinha uma área quando ele era menorzinho para fazer o leite. Então, uma pessoa também que é referência nessa área de criação é a Flávia Kalina, né? Ela trouxe algumas apresentações sobre o método Montessori que eu conheci através dela, Ai, que que eu legal. não sabia que tinha, Eu né? gosto muito desse método. Assim, é trabalhoso. Sim, porque às vezes você chega em casa. É e não é, na verdade. Você chega em casa, você quer fazer alguma coisa, a criança quer te acompanhar.
Mas você está na pressa ali no corre, como é que você vai fazer? Ah, eu preciso incluí-la, mas, gente, eu tenho tempo porque tem Então, um monte de coisa para fazer. mas é o que eu falo sobre a intencionalidade. Você não vai conseguir todos os dias, mas você vai conseguir um dia na semana. E aí você vai dizer para ele, ó, nesse dia na semana nós vamos fazer. Então eu e o José Heitor, a gente faz muito, a gente faz Ai. bolo, faz Olha, que sobremesa. legal. Na pandemia, que foi um período assim muito desastroso para É muito todo difícil mundo, mesmo. a gente fez muitas atividades, pintura em casca de coco, em papelão. Então, é necessário fazer a inclusão, né? E o método Montessori é muito bacana porque ele mostra para você que mesmo uma criança, ele é capaz de fazer coisas para ela poder ajudar, para ela se Sim. sentir. Então, por exemplo, ele pequenininho, ele já põe a mesa, né? Recolhe a mesa, tira as coisas, os Entende que talheres não pode jogar o da lixo no mesa, não chão. pode jogar lixo no chão, o lixo acessível. Então, Aham. tem algumas coisas, Para né? A dizer para ele, gente, olha, eu moro nessa casa, essa casa também é minha, né? Isso, sim, Também tem isso é que cuidar, né? muito importante, eu acho muito, é fundamental, assim, que talvez eu não vá aplicar todas as coisas que não, diz, não, não, não. porque Eu aplico algumas coisas do método Montessori, das coisas muito acessíveis para ele, para o que ele vai usar, como vai fazer e tal. A gente usa isso. E tem algumas coisas que não são adaptáveis para o tipo de ambiente que você mora. Então, por sim, exemplo, tem pessoa que mora em apartamento, o apartamento é pequeno, então não dá para fazer certas adaptações. Mas, por exemplo, a cama mais baixo, que ele tenha condições, ele mesmo subir na cama, Entendi. né? Então, são algumas coisas do método que você consegue consegue aplicar e ter um aplicar. resultado bem bacana, Sim, né? Um muito resultado muito bacana. positivo. Então, eu agradeço a Deus, porque assim, ele tem uma segurança, você vê nele que ele é seguro, né? Então, ele pergunta, ele faz muitas perguntas, muitas. E uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa ser verdadeiro com a criança. É Você não isso. pode mentir. Então, E a questão do compromisso Enganar também, também. né, Eli? vai doer? Vai Você doer. fez um compromisso com ele, uma Sim, promessa, por exemplo, sim, que é né? o combinado, né? Então, E do aí, mesmo jeito, você quer que ele cumpra, você também tem que cumprir. sim. Porque mais do que falar é você fazer. Porque ele vai ver o que você E faz. os nossos exemplos falam muito mais do que Sim, Diz o que muito, né? fica, né? sim, Na verdade. total. Mas eu Total. lembro muito, o meu pai às vezes, beijo, pai, te amo. Ele falava assim: ah, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E a gente meio que cresceu, levando, até fazendo um meme interno, dizendo, ah, faz o que eu falo e não faça o que eu faço. E a gente percebe que a coisa não pode ficar muito distante uma da outra, né? A Não, fala, ela tem que estar muito atrelada às suas ações, né? sim, O seu lidar, a maneira que você lida com a criança, sim. Sim, muito interessante. né? Ô, Eli, mas eu Eu quero fazer uma pergunta. Se eu abrir um parênteses Pode de novo, falar. você vai ficar bravo comigo? Não. Claro que eu vou, dá Ele licença. fala que eu falo demais, Elisângela, e eu falo mesmo, gente. Ah, mas é prosa, né? Prosa é É, isso, pode falar. prosa é para a gente colocar para fora. Vamos Eu só lá. queria falar um pouquinho sobre Montessori. Maria Montessori. Ela foi uma italiana. Naquela época, ela hoje, se ela tivesse viva, ela teria 150 anos, né? 150 alguma coisa. Então, imagina, naquela época, a mulher era criada para ser esposa, para cuidar de filhos. Se vai ter uma profissão, vai ser professora, lógico. Vou estar cuidando de filhos, né? Vou estar cuidando de criança. Então, está dentro daquilo que você nasceu para ser. E ela queria ser médica. E ela se formou em medicina. Então, ela é uma das primeiras, né? Se eu não me engano, a terceira médica da Itália. E como a sociedade não via isso com muito bons olhos, ela foi colocada para trabalhar no departamento de psiquiatria de um hospital e ela cuidava desse público. Então, é um público que, eu falando desse público, agora eu vou falar o público de alunos que tinha algum tipo de necessidade, de deficiência, e ela foi trabalhar com esses alunos, desenvolveu esse método, e o interessante é a gente perceber assim que o tempo
não é cronometrado assim, vocês têm que fazer tudo no mesmo tempo, não. Cada um faz no seu tempo, cada um constrói a sua maneira. E aí você já vê todo envolvido, uma pesquisa científica envolvida nisso tudo, porque vem muito a questão da observação, porque tudo sobre o olhar de observação, como que você está fazendo. E o aluno não, né? E a criança, ela criar essas estratégias que melhor atende aquilo onde ele quer chegar, né? A resolução daquele problema. E é uma contribuição muito grande, tanto para a medicina quanto para a educação. Eu gosto muito desse método dela. Eu vejo que agrega muito na nossa sociedade até hoje. E é atemporal, não está defasado. E é assim, a gente entender que o ser humano, ele, enfim, eu acho que desde quando o mundo é mundo, a gente nasce, a gente se desenvolve, cresce, morre, e não muda muita coisa, né? O que muda são as estratégias que você usa para alcançar aquela criança e fazer com que ela cresça em todo o seu potencial de emoções, para que seja assim um adulto forte emocionalmente na sociedade e traga bons frutos, né? Exatamente. E outra coisa também que eu tenho observado muito o que que acontece? A gente, quando vai falar de maternidade, vai falar de criação, na nossa cabeça vem o quê? O estereótipo da mãe com o filho. E não é só isso. Porque a criança tem as outras fases, né? Vem a pré-adolescência, adolescência. E mãe, gente, mãe é uma só, né? Mãe é mãe o resto da vida. E acredito que você é engenheira, né? Que você me disse. Acredito que você tenha muito contato no seu trabalho com gente jovem, né? Pessoa, a galera do estágio. Sim, E você tem essa aproximação direto com o pessoal lá. E eu sim. queria que você me desse uma observação sua que você tenha feito, observação pessoal, sobre essa questão o quão importante é a criação, o quanto isso impacta na vida do filho, quando ele vai crescendo, os traumas que ele pode vir Que a ele carregar carrega, isso. né? Porque tem que ser uma quebra de ciclo, porque às vezes, por exemplo, suponhamos que exista uma situação de que o filho seja criado por uma forma inconsequente dos pais, né? Eu não vou colocar só da mãe, porque o pai também tem muita influência na criação. E daí a pessoa fala, eu não fui criada tal, mas aí os pais falam, mas eu fui criada assim. O importante é que é Uhum. quebrar esse ciclo, né? Na verdade, assim, a infância, ela tem um impacto muito grande na vida do adulto. Hoje você vê alguns adultos sem educação, sem respeito, que tratam mal as pessoas. São pessoas que tiveram problemas na infância. Isso é fato. Qualquer pessoa que faz um tratamento psicológico que seja com terapia, ele consegue identificar isso. Por quê? Tem algumas coisas que você traz da infância, só que o passado não te define. O que te define é o presente. Então, não importa o que você viveu, os traumas que você trouxe do seu passado, se os seus pais te rejeitaram, que não te queria, se sofreu algum abuso, é doído isso? É doído. Só que as pessoas hoje vivem uma situação que é favorável para que essa pessoa se transforme. Então, por exemplo, eu convivo sim com. Ao longo da minha carreira, eu tive alguns estagiários e eu via alguns que são pessoas muito bem criadas, pessoas que têm uma educação muito boa, que os pais se preocupam muito. E o que eu vejo de pessoas e profissionais, porque eles estão quase se profissionalizando, que em alguns casos que cresceram muito solto, com muita liberdade, com muita. Faz do jeito que você quiser fazer, que são pessoas que são inconsequentes. Eles fazem na própria profissão deles, eles começam a trabalhar e eles já fazem um trabalho, vamos dizer, meia boca, não tem aquele Uhum. cuidado, não tem uma preocupação com o que ele vai entregar. Sim. Eu vejo muito isso. E, Aquela pessoa que teve uma educação mais fundamentada, mais regrada, mais disciplinada, eles têm uma disciplina maior no desempenhar da sua função. E outros que a vida era muito desregrada, que podia fazer o que queria fazer, eles são pessoas sem compromisso. Eu vejo muito isso. mas tem as exceções também, né, Eli? Então, eu dificilmente na minha área
eu consegui constatar uma pessoa que teve uma criação Que muito foi uma exceção. largada, que ele é cuidadoso. Não É são. porque influencia também no trabalho, em toda a vida da pessoa. Não são. Agora, Influencia. e isso na fase adulta, isso traz um prejuízo muito grande para a pessoa, né? Traz. Não só pra pessoa, É, pra todo mundo que vai pra conviver com aquela sociedade, né? pessoa. Eu vou falar pra você, ó, futuro uma filho. vez, numa sessão de terapia, minha psicóloga falou assim, um beijo, Elis, maravilhosa. Ela falou assim, os pais influenciam sim na carreira dos filhos. Que eu falei, eu quero minimamente influenciar o meu filho. Ela falou, é Aham. impossível, vocês vão influenciar, é fato. Agora, nós como pais precisamos saber de que forma nós estamos influenciando os nossos filhos. Mais do que eu falo, é o que eu faço. Então, se você teve um problema na sua infância, que os seus pais tiveram dificuldade na sua criação, eu faço isso porque eu fui criado assim, isso é uma coisa muito pobre, é uma mente pobre. Ele carrega mais importante o passado do que o que ele vive presente. E do que ele pode se transformar Possibilidade. no futuro, né? Sim, porque eu acho que o ser humano ele está em constante transformação e cura. Entendeu? Então, se você teve um problema no seu passado, você teve um problema na sua infância, é você tratar aquilo. É necessário. Eu brinco que eu acho que toda pessoa deveria fazer terapia. Com certeza. Tinha que ser Tinha que uma matéria da escola. Olha, nossa, governantes, mas façam isso. Inteligência emocional. É tão interessante você trazer isso, porque, vou te dar um exemplo. Você vê muito hoje em dia as pessoas falando assim, quando eu tiver um filho, eu vou ser a melhor mãe do mundo, ou vou ser o melhor pai do mundo. E aí já estabelece aquela questão assim de não misturar as coisas, porque por mais que você tenha uma relação muito boa com seu filho, né, ou seja, sua filha, você não pode deixar de cumprir o seu papel. Então igual, por exemplo, você tem uma relação muito boa com o diretor, né? A gente tá vendo aqui como você cria ele, é uma criação maravilhosa, uma criação divina, ele tem esse privilégio. Mas a gente vê também que você tem que estabelecer que você é mãe e ele é Os filho. limites, né? Existe isso. E o respeito. Existe. à Exatamente. figura da- E outra questão também é a limitação, porque hoje em dia, devido ao avanço, né, você vê as mídias aí, você tem que monitorar 100% o que ele faz. Porque, por exemplo, você dá um celular para ele jogar um joguinho, daquela atitude sua ali que disponibilizou para ele aquele aparelho temporariamente, ele vai pesquisar alguma outra coisa, ou aparecer alguma outra coisa, você tem que estar monitorando, entendeu? E como é para você lidar com isso? Assim, eu lido muito bem com isso, porque tudo é combinado. Eu brinco que existe o relacionamento dele com o pai, que eles têm a liberdade deles, eles jogam videogame, estão sempre conversando, falando de alguma coisa, eles falam uma língua que eu não entendo. A língua tá- pai e filho. E tá tudo bem, porque é o momento deles, e eu acho que é importante isso, mas no meu momento eu explico pra ele. Esse desenho eu não quero que assista. E mesmo quando ele tá com o pai, que eles vão colocar o desenho, e é aquele desenho que eu proibi, ele vem falar, mamãe, eu posso assistir tal desenho? Aí eu falo, qual que é a restrição? É 10 anos. Quantos anos você tem? Isso é importante, né? Então, E ele ele já entende consegue isso. ver onde é a restrição, porque eu falo, ó, pra você é aquele livre. Se não tiver o livre, você é restrito, Isso é você muito não legal. pode assistir. E ele tem que entender que aquilo ali é uma regra para ser cumprida. Porque eu falo, por exemplo, eu sempre acompanhava desenho, aí tinha, às vezes desenho tranquilo mesmo, para faixa etária de idade de criança. Só que tem, porque a criança, por exemplo, você vai olhar uma criança de 5 anos, a mente dela é completamente diferente de uma criança de 7. E olha que é uma diferença de 2 anos. Sim. É um período curto. Sim. E aí eu não conseguia entender, porque eu pensava assim, gente, mas assim, por exemplo, as pessoas que brincam comigo, vou dar um exemplo, minha irmã, minhas primas, fazem tudo que eu faço. Qual é a diferença de eu assistir? Então você tem que entender mesmo, de fato, o porquê que é restrito. Então, mas ele é exatamente sobre isso. Então, eu explico para ele o porquê que ele não pode assistir aquilo. Então, olha, filho, aquele que tá dizendo que é de 10 anos, ele vai ser ruim para você, porque ele vai ter imagens de coisas de briga, pancadaria e outras coisas que para sua inteligência emocional, para o seu cérebro, para o que ele está desenvolvido, não é ideal. Sim. Então, por exemplo, pode ser um filme de terror, que você vai se sentir mal depois, que você vai ficar preocupado, Atrapalhar até no com sono, né, medo. na questão Sim. Então, do- eu explico muito isso para ele, para que a gente
possa ter essa relação e ele entender o porquê que ele é proibido para aquilo. Então, o proibir sem proibir, o proibir por proibir não é bom. É. Entendeu? Então, é necessário Tem que que ele tá saiba o acompanhado porquê de- que tá proibido, né? Então, tá proibido por quê? Porque se você assistir, você vai ficar mal depois. Que aconteceu algumas vezes. Eu já permiti algumas situações para mostrar para Até para ele ele, ter uma vivência, para né? ele entender. Aí ele falou: "Mamãe, verdade, não devia ter assistido. Eu tô com medo daquele desenho que eu assisti." É importante, Entendeu? interessante Então isso ele, aí. ele se conscientiza. Claro que são coisas leves, você não vai levar Para ele, uma criança de 5 anos, né, né? a um perigo dele ficar mal. Então, acontece algumas vezes. E aconteceu algumas vezes em outros lugares de assistir e ele ficar preocupado depois. E aí eu falo para ele: "Você lembra que a mamãe falou para você não assistir esse desenho porque você ia se Conscientização, sentir né? mal?" Então eu acredito muito que mais do que você só proibir, é você mostrar também: "Olha, tá vendo aquilo ali? Tá Uhum. vendo aquela cena? Não é boa para você." E os pais, às vezes, estão assistindo o filme e acham que o É, filho pode pode continuar no mesmo ambiente. no mesmo, é verdade, eu já vi algumas coisas É. assim. Às vezes, isso acontece também muito, que eu já percebi. Outra hora fala, não, agora é a vez de eu assistir o filme, vai lá pro quarto, porque eu preciso assistir o filme. Gente, eu tô aqui, esse assunto tá muito legal, a produção tá avisando que o tempo tá acabando, eu tenho uns recadinhos para dar para vocês. Deixa eu só concluir aqui. Uma Conclua. outra questão que você falando do filme, às vezes até mesmo em diálogo. Você tá conversando com um adulto e a criança próximo, e aí você acha que às vezes a criança não tá prestando atenção porque ela tá brincando, então tem que se atentar muito a isso também, porque a criança Muito. A é história, olha, você não pode ouvir, dá licença que é conversa de é de adulto, adulto. né? Aí a criança já fica na Mas, gente, parede. a gente quer ficar, não tá É, entendendo? eu já cansei de fazer isso, gente, ficar atrás da porta. Não, eu acho que o adulto tem que diminuir o assunto. É. Né? É a mesma coisa o relacionamento do casal na frente do filho. Porque aquela mãe não deixa de ser esposa, né? Não deixa de ser a Sim. dona de casa, É. que tem as preocupações dela. Gente, hoje nós estamos aqui com a Elisângela Eda, Nossa querida Eli. nossa querida Eli mesmo, muito querida. Ela é engenheira, ela é mãe, ela é casada, e veio aqui compartilhar conosco um pouquinho da história dela, da relação dela com a maternidade. E olha, tem muita coisa para se falar, porque eu tô com tanta coisa para perguntar e eu não posso. Deixa eu só falar uma coisinha. Pode. É muito importante, uma dica que eu quero dar para as mães. Sim. Eu faço parte de um ministério que se chama Desperta Débora, Ai, que legal. que com certeza alguém já deve ter ouvido: mães de joelhos, filhos de pé, porque hoje a gente vive, né, uma situação muito difícil de criação com os filhos. E esse grupo, ele te auxilia em como você lidar com essas situações, né? Como você ter intencionalidade no falar, na maneira de agir com seu filho. Então, mais do que só os métodos, você também precisa ter um acolhimento, entender que o problema que está acontecendo com seu filho, ele não é único. Existem outras crianças na mesma situação. E essa troca com as mães, que também já passou pela mesma coisa, isso te fortalece. Nossa, olha, você vai ter que voltar aqui Com certeza. para falar desse Parte projeto, 2. porque é muita coisa para falar, muito conteúdo, muitas experiências, né, Eli? Sim. Esse livro bonito aí, deixa eu pegar. Quero ver. Isso, fala, Davi, desse livro. que Gente, é, olha que como de se é um graça. filho, tá? Foi gerado como um filho. Isso aqui é uma criação, gente, ó, criação em páginas, tá? O Faith Families, que é o Em Chamas, o livro da pastora e escritora Cleide Ostroff, fez essa obra aqui maravilhosa, tá incrível. Corram para comprar, para vocês acompanharem, porque em breve sai a parte 2 do livro, vai sair a Sim. continuação, é muito importante a Mas gente falar olha, disso também. lembra que eu te falei que a gente tinha algo muito importante para falar desse livro? Eu tenho ele na versão em inglês e na versão em português. Tem gente que gosta de uma leitura em inglês, eu gosto bastante, já li todos eles. Esse livro, esse projeto, ele está vinculado à ONG Face in Flame Foundation, que é uma ONG, inclusive a Elisângela faz parte dessa ONG. E eu já li esse livro, super recomendo. É bom, né, Eli? Pode falar. Maravilhoso, uma história de superação incrível.
Toca lá na alma, Eu sou né? suspeita de falar, porque a Cleide é uma querida e esse projeto que ela tem, ele é simplesmente fantástico. As crianças que são atendidas hoje já lá no 205, projeto, média de 250, né? 250 crianças que a gente sabe que aqui bem pertinho da gente tem muitos problemas, mas lá os problemas são muito mais intensificados, porque essas crianças não têm uma perspectiva de De futuro, nada, né? De nada. Mas, enfim, difícil. eles têm uma coisa muito grande, alegria e fé em Deus. Verdade. Isso que ajuda a Que é fortalecer. muito importante. O mais importante do livro, quem adquiriu o livro, toda a renda deste livro está sendo convertida para a ONG. Então, para você que queira ajudar a ONG Face in Flame Foundation, tem o site lá no YouTube, você vai encontrar, vai lá na pesquisa. E aqui na bio do Do nosso nosso perfil Instagram, também, vocês conseguem está encontrar todas as disponibilizado. informações. Pode entrar em contato, a gente envia para vocês, quem quiser ajudar. Então, A renda, comprando um livro desse aqui, vocês estão ajudando as crianças lá da ONG, tá, gente? exatamente. E a ONG está assistindo crianças em Moçambique, na África, tá? Eu quero mandar um beijo para os nossos irmãos, nossos parceiros lá da África. A gente está aqui trabalhando em favor de trazer mais alegria, né, para essa comunidade que é tão alegre, é muito alegre e precisa da nossa assistência. E falando em coisa Outro- boa, antes de você dar Esse, dar qual? os Você mimos pra escolhe. ele, a Nossa, gente eu vou ganhar até mimo. vários presents. Eli, você quer ganhar em dólar? Isso todo mundo quer. Vou te dar uma dica É pra você ganhar em legal. dólar. Aqui, ó. Essa canequinha que eu tô tomando aqui foi um presente da Amazon for You, uma Uau! plataforma que te ensina a vender produto na Amazon. Então, pra quem quer ganhar em dólar aí, quem quer ter renda extra, quem quer ter independência e tem visão de futuro, perspectiva de futuro de estar empreendendo, né? Querendo adquirir assim, sem a formatação do trabalho, de ficar na segunda a sexta, aquele cansaço ali, pra chegar em casa à noite e não ter tempo pra nada, trabalha de casa e ganha em dólar, gente, porque a Amazon for You tá disponibilizando esse curso maravilhoso pra vocês. Exatamente. Agora, os mimos, né? Pega O que aí. você quer primeiro? Eu vou querer. Vou deixar você escolher hoje, porque ele fica reclamando comigo. Vai. Pode ser a caneca. Essa aqui? É. Então esse daqui é para você. É um Uau! presente do nosso dedinho de prosa. Imagina, vem aqui, não leva caneca, não pode, né, Davi? Pra você tomar o seu legal! cafezinho ali e comendo seu pãozinho de queijo, lembrando que você tá no podcast de Mineiro. Isso é Opa, verdade. aí sim! E o próximo? Fala aí, Ah, da visão. Essa bolsinha rosa aí Isso tá, aqui é uma necessaire. tá muito charmosa. Fala de novo. Necessaire. E veio de onde isso aqui? Fala Da pra mim. Sakura Craft, gente. A Sakura Craft. A Sakura da Craft. Kátia. Beijo, Kátia. Obrigada, Que tá? legal! Gente, e não tem só essa necessaire, né? Não tem só a necessaire. Tem outros brindes também, tem- capinha de óculos. Tem outra coisinha. Uau! Isso aqui é fenomenal. Porque aqui você coloca cartão, você coloca dinheiro, um dinheirinho ali que a gente sempre precisa, né? Um Celular. documento. Uma moedinha. Não, até que ele não cabe celular. Não. Eu acho. Mas você pendura aí, tá vendo? A gente é um quando sai pra chuveiro, almoçar, né? né? Um fone de Aí, ó. ouvido, né? É uma independência Pega- isso aí, né, filha? Legal. Pega agora aquela graça que tá ali. Ai, lindo. gente, isso Falando aqui em tá delícias. tudo, ó. Isso aqui tá uma graça, dá vontade de nem comer e deixar. De onde que veio, Davi? Fala pra nós. Mundinho da Bar, gente, olha aqui. Eu sou Ele- suspeita, porque eu já conheço. Ele eu já pensa num compro. negócio que tá bom, menina. E olha que gracinha, dá vontade até de fazer um chuveirinho. parece Pra Ó, comer. enfeite, né? Dá De até dor tanto- de comer. De tanto. Só que não, porque E não eles é são só- deliciosos. Não, exatamente, nem é só, não é só bonito, é muito gostoso também. Legal, obrigada. Gente, agora Obrigadão. vamos finalizar aqui, porque o dia hoje. Gente, São Paulo é muito curto. Que Não, a loucura. gente, parece que foi ontem que a gente estava aqui, Não né? é muita Gravando rapidez. com o Dan, né? Com o Dan. Beijo, Dan. Beijo, Obrigada Dan. por ter vindo. Eli, vamos agradecer você então por ter participado, por ter aceito o nosso convite. Nossa, que alegria. Muito obrigado, o bate-papo foi muito gostoso e vamos ter continuação. Ai, Opa! Elisângela, obrigada mesmo de coração. Tá aqui, o quanto você nos ensinou hoje, compartilhou conosco o que você faz na sua rotina e o quanto isso faz a gente refletir também, né?
no posicionamento da maternidade. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua visita. Obrigado. Prosiantes, vocês que acompanharam aí esse conteúdo, compartilhem, porque tem muita gente que precisa desse tipo de conteúdo e é legal falar disso, né, gente? Fiquem atentos aí e até a próxima prosa.